Você não pode vir à igreja para assistir um culto, meu amado. Você tem que vir para um encontro com Deus. Deus nunca falta ao encontro que Ele marca com seu povo. Mas nós às vezes chegamos como aqueles 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, e eles estavam tão decepcionados, achando que a morte de Cristo era o fim da história, e eles se esqueceram da promessa de que Jesus ressuscitaria. E a tristeza deles era maior do que a verdade, porque a verdade é que Jesus já caminhava com eles, e eles não o reconheceram por causa das suas lágrimas e por causa da sua tristeza. Nós somos nação escolhida por Deus, nós somos um povo adquirido pelo preço mais caro que há, o preço do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Então nós não podemos ficar na periferia, irmãos. Deus nos chamou para muito mais perto dEle. A gente tem que desejar ardentemente conhecer o Senhor e sermos plenamente conhecidos dEle, na comunhão. Graças a Deus. Durante toda essa semana Deus falou muito, muito claro comigo, que Ele queria uma palavra para nós muito simples. Desculpe o termo, até ridicularmente simples, básica. Mas era uma coisa para nós aplicarmos na nossa vida. Então talvez você até estranhe, hoje nós vamos passar muito rapidamente a palavra, muito simples, muito simples. O propósito é claro e é objetivo. Não vai ser muita teologia, para a gente não se perder. Não serão ensinos profundos, mas que trarão profunda mudança na nossa vida. Coisas simples que a gente ouça, entenda e pratique. Não é nada novo, mas é aquilo que, mesmo tendo ouvido há muitos tempos, muitas vezes, nós não temos praticado. Abra sua Bíblia. Aliás, não precisa abrir sua Bíblia, você vai acompanhar no telão comigo. Vocês me perdoem, eu não estou conseguindo ver bem lá na tela, então muitas vezes eu vou olhar para essa tela aqui, me perdoem. Tiago 1, 19 até 21. Vocês podem ler comigo? Sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então veja bem, pelo que rejeitando a imundícia e acúmulo de malícia, acolhei com mansidão a quê? A palavra que já está enxertada em vós, a qual pode salvar a sua alma. Alguém chega para o pastor e diz assim: pastor, essa semana eu desci da cruz. É um termo bem conhecido dos crentes, significa entrei na carne, eu fiz o que não devia fazer. O apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 7, fala da sua luta e da minha luta e da luta dele. Olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu aborreço é esse que eu acabo praticando. Quem está aqui tem essa luta de detestar o mal, mas praticá-lo, de amar o bem, mas muitas vezes não conseguir fazer o bem? Levante sua mão. Ok, essa é a verdade da vida. O ideal e o real, eu queria ser assim, mas não sou. Queria acertar, mas tenho errado. Eu briguei com a minha mulher, pastor. Olha, desci da cruz. Eu tenho tentado ser paciente, mas briguei com a minha mulher. Desci da cruz. O outro, olha, eu xinguei no trânsito. O camarada vinha assim, e eu estava tentando me controlar, mas o cara foi fechando, e olha, o que eu vi, escapou. Xinguei a mãe do cara. E pior, pastor, sabe o que aconteceu? A gente saiu do culto, o culto foi tão abençoado, tão gostoso, mas quando nós chegamos, nós começamos no almoço a falar, de repente, a hora que a gente viu, o menino não era mais a macarronada que a gente estava comendo, já eram os irmãos, a gente estava almoçando os irmãos, porque aquele lá, você viu e tal, isso e aquilo. Então larguei a boca na igreja, pastor, e aí o pastor tem a dizer o seguinte: irmão,
com tanta reincidência assim, acho que você na verdade não estava subindo na cruz, você estava subindo mesmo num pau de sebo, né? Você lembra do pau de sebo? Você sobe aí, rapidão, pastor, desci da cruz. Mas tantas vezes assim, irmãos, nós não podemos, irmãos. Nós sabemos que Deus é rico em perdoar, e Ele perdoa sempre, mas nós precisamos crescer na nossa vida, e a palavra de Deus neste texto vai nos ensinar que o crente tem que ter domínio próprio. Leia isso aqui para mim, mulheres. Isto, os homens. Todos agora. Ainda mais nós que queremos ser discípulos, porque entre o convertido e o discípulo tem uma distância muito grande. Nós estamos falando do crente, que é aquele que quer realmente fazer a vontade de Deus. Ele tem que ter domínio próprio. Ele não pode estar constantemente dizendo: oh, desculpa, perdão, outra vez, oh, perdão, outra vez. Irmãos, nós erramos, nós pecamos por falta de domínio próprio. E o domínio próprio não é força que temos em nós, mas é fruto do Espírito. O fruto do Espírito, nós vamos ver à frente, é que nos capacita a ter domínio próprio. A Bíblia diz em Provérbios 16:32 algo muito lindo: melhor é o longânimo, aquele que tem ânimo longo, do que o valente, e é melhor o que o governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Já viu? A gente dá valor a quem conquista uma cidade. A Bíblia diz: não, esse camarada tem valor sim, ele conquista uma cidade, mas mais tem valor quem conquista a si próprio, tem domínio próprio. Palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 16, 32. E Gálatas 5:22 vai falar o quê? Mas o fruto do Espírito, Espírito Santo é o quê? Você pode ler aí comigo? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Diga para você mesmo: eu preciso ter domínio próprio. Esse é fruto de quem? Não, eu vou botar opinião. A partir de agora eu não vou me descontrolar. Pode ver. Eu era jovem e trabalhava com um rapaz chamado Edson Queiroz de Oliveira, que hoje é pastor, meu amigo, e caminha em discipulado comigo. E a gente estava com um pé na igreja, outro pé no mundo. Domingo na igreja, cantava no coral, aparentemente tudo bem, mas a vida com outro pé lá. A gente falava tanta besteira, nós falávamos tanto palavrão, que nós trabalhávamos no mesmo escritório, e nós fizemos o seguinte: olha, nós vamos criar vergonha na cara. Nós vamos abrir a lista do palavrão aqui. Cada palavrão, se fosse hoje, seria 50 centavos. Cada palavrão que a gente falar, 50 centavos. Põe a lista aí, o nome do Edson, Gilson, Hélio, Cláudio e não lembro alguns outros. Vamos pôr o nome aí. O duro é que nós éramos já, para todos os efeitos, gente que conhecia Deus, outros não. Entramos na mesma lista. Vergonha. E aí, não, agora vai, agora nós moralizamos o negócio aqui, ninguém fala palavrão. Aí o cara, chega lá, paga, põe na lista os outros, põe na lista. E a gente estava crente que aquilo ia resolver. Até um dia que eu fiquei nervoso e falei, pá, e o cara, paca, eu, então, pá, pu, vá, e foi, vai marcando, tá, marcou, tem mais, tá, metralhadora de palavrão. Ou seja, é só pelo Espírito Santo que eu vou ter domínio próprio. Foi depois desse dia, alguns anos depois, que no meu quarto eu tive aquela experiência de chorar e dizer: Senhor, entra na minha vida. A religião não consegue me curar. A religião não consegue tapar o vazio que eu tenho dentro de mim. Eu preciso de Jesus. Lá no meu quarto, sozinho, eu já contei essa história para vocês. Eu levantei dali uma nova pessoa. E nunca mais, graças a Deus, nunca mais
esses lábios falaram palavrão, porque o palavrão já não fazia mais parte da minha vida. A Bíblia diz que a boca fala a respeito daquilo que o coração está cheio. Então não adianta eu falar para mim mesmo, eu vou mudar, agora eu vou ter domínio próprio. Isso não é fruto do meu querer, nem do meu esforço, nem da minha suposta piedade religiosa. Isso é fruto do Espírito Santo. Diga: eu preciso do Espírito Santo. É por isso que eu estava chorando, dizendo: Espírito Santo, visita a igreja agora. Porque eu tenho certeza absoluta, irmãos, que se essa palavra não for ungida pelo Espírito Santo, ela vai bater no seu coração e ela vai cair no chão e não vai fazer efeito nenhum. Por isso que eu preciso que o Espírito Santo abra o meu entendimento. Mais do que o meu entendimento, abra o meu coração, abra o meu espírito, para eu receber essa palavra e ela se tornar vida dentro de mim. E aí ela vai glorificar a Deus. Todo crente, todo discípulo precisa ter domínio próprio. Em qualquer área, em qualquer circunstância, domínio próprio. O texto que nós vamos ler de uma maneira mais direta, ele fala do PTT, olha lá, o PTT, para eu ter domínio próprio, sendo ajudado por Deus, motivado por Deus, nós temos ali a resposta para o domínio próprio, é o fator PTT, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então a palavra de Deus para esta semana e para a próxima semana, preste atenção, para esta semana e para a outra semana é: eu tenho que ter domínio próprio. Por isso o Espírito Santo precisa produzir o seu fruto em mim. Em obediência à palavra de Deus, eu vou pela fé estar pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se usar. O que é o fator PTT, meus irmãos? É não ouvir. Versículo 18, Provérbios 18, 13 diz assim: pronto para ouvir, seja pronto para ouvir. Quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Quem responde antes de ouvir tudo, é tolo, está mostrando isso e passa vergonha. Aponta para mim, por favor. Pode apontar para mim. Isso, eu sou esse cara. Eu sou esse cara que passa por tolo muitas vezes e passa vergonha. Especialmente com a Vasti. Vasti começa a falar uma coisa assim, eu completo, tá. Ela fala: então não preciso falar mais? Você já sabe? Então tá bom, não fala, não precisa. Você já sabe. Então, irmãos, esta palavra não é para você, é uma palavra para mim. Para mim. E é por isso que eu choro, porque eu estou levando a sério a palavra que o Espírito Santo nos deu essa semana toda falando para nós cuidarmos uns dos outros, aplicando a palavra de Deus de um modo muito simples, o PTT, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A palavra pronto é a palavra taxis no grego, que significa rápido, é de onde vem a palavra táxi, que quer dizer o quê? Uma condução rápida. Se você precisa ir a um hospital rapidamente, você procura uma ajuda, ou um amigo, ou se você não tem carro, você chama o quê? Um táxi. Por quê? Tem que ser rápido. Então a Bíblia diz assim: olha, para ouvir seja rápido, seja pronto. Pode falar, eu vou ouvir e vou ouvir tudo, tintim por tintim. Uma das grandes reclamações das mulheres é que os maridos não. Irmãs, eu estou certo ou estou errado? A Vasti reclama sozinha, sim ou não? Está vendo? Então meus irmãos vão me ajudar e eu vou ajudar os irmãos. Vamos cuidar uns dos outros, para que nós sejamos assim, gente que é pronta para ouvir. Agora, tardio para falar, Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, erro, pecado, iniquidade, mas o que modera os seus lábios é prudente. Quem fala muito diz o ditado, o quê? Não ouvi. Quem fala muito diz o ditado, dá bom dia a cavalo.
Então, se eu por natureza falo muito, eu preciso me conter um pouco, senão eu vou acabar falando demais. Há alguns dias eu preguei aqui e eu disse, na minha devocional, no meu tempo a sós com Deus, Deus disse, e eu já conhecia: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Grego sapros. Sapros é aquele bichinho que tem no cadáver morto assim, dos animais à beira da estrada. Sabe aquele bichinho nojento? Que ele é sapros. Entendeu? Não saia da vossa boca nenhuma palavra daquele tipo, sapros. Somente, unicamente, diz o texto, unicamente a palavra que for boa para edificação e trazer graça aos que ouvem. E eu estava orando e falei: Deus, então eu vou ter que falar muito pouco. Eu vou ter que virar um cara bem calado. Porque tudo que eu falar é só para edificar, não é para deixar no mais ou menos, é para construir, é para trazer graça. Eu vou ter que parar de falar muito. Aí, claramente o Espírito Santo falou comigo: não é isso. Você nem precisa parar de falar. Precisa só falar unicamente aquilo que abençoa. Você pode falar bastante, mas aquilo que abençoa, aquilo que edifica. E aí eu entendi que faz sentido. Quando o meu coração está cheio da palavra de Deus, então eu vou falar muito da palavra de Deus. Diga glória a Deus. Por isso o Salmo 1 é verdadeiro. É muito feliz aquele homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. A palavra está dentro dele, a palavra está ganhando a vida dele. Então ele vai falar muito da palavra. Se na sua rodinha só roda futebol, só roda carro, negócios, compra, mulher, isso, aquilo, meu amigo, vai para a palavra de Deus. Por quê? Nós vamos falar aquilo que está esquentando o nosso coração. A palavra de Deus é o melhor para o nosso coração. Então, ao oposto do taxis, que é rápido, o bradis, tardio, lerdo, é o mesmo termo usado para estúpido e lerdo. Já ouviu aquele cara lá? Não sei não, ele é meio lerdo assim, meio meio... É exatamente isso que quer dizer. Que para a maldade, para errar, falando antes da hora, e para brigar, para irar, a gente tem que ser meio estúpido, meio bobão. A gente tem que aprender a abrir mão dos seus direitos e ser até interpretado como um cara assim, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A Bíblia, na linguagem de hoje, ela trata a ira como acesso de raiva. E outra vez, tardio é a palavra bradis, que é lerdo. Tardio para se irar. Quais são as origens da ira? Geralmente o zelo, desconsideração, orgulho ferido, provocação e fatores de irritação. Esse zelo é aquele zelo de Deus. Você se lembra quando Jesus entrou no templo e viu o quê? Os camaradas tinham misturado a verdade com a mentira. A verdade é que as pessoas precisavam sacrificar animais ali. E quem vinha de muito longe, obviamente não ia trazer um cordeiro de 100 quilômetros de distância. Como ia trazer esse cordeiro para sacrificar em Jerusalém? Então ele ia com moeda, chegava lá, fazia o câmbio e comprava. Então era natural que houvesse a possibilidade de você comprar animais para o sacrifício. O problema é que os camaradas falavam assim: opa, agora é que nós vamos entrar na grana. Por quê? Nós vamos enfiar a faca. A gente vai vender muito, porque vem muita gente, e nós vamos ganhar muito dinheiro. O coração deles não era coração do céu dizendo: olha, que privilégio nosso, não é? Nós vamos servir aqueles que vêm para adorar. Então nós vamos cuidar das ovelhas, nós vamos tirar o nosso sustento daqui, mas o sustento justo. Mas o nosso principal motivo é cooperarmos para que as pessoas adorem a Deus e lhe ofereçam sacrifício. Não, o culto virou negócio. Então o zelo de Deus consumia dentro de Jesus, e ele virou a mesa dos cambistas e deu chicotada para todo lado. Então esse tipo de zelo é possível acontecer. Quando você vir, por exemplo, uma criança sendo maltratada por um adulto, é muito natural que esse zelo apareça dentro de você. Ou que qualquer situação de corrupção contra o órfão, contra a viúva, corrompa você, mexa com você. Aliás, alimente o seu coração de ira, encha de ira. A merenda escolar, não é? Apodrecendo e o pessoal entrar na grana, essas coisas podem mexer conosco. Mas a gente precisa ter certeza de que é santo zelo
e não motivos pessoais, a desconsideração, o orgulho ferido, provocação e irritação. Por quê? A Bíblia diz, e eu vou falar mais à frente, irai-vos, mas não pequeis. A ira é uma coisa, pecar com acesso de raiva é outra bem diferente. Olha só, a ira é proibida aos crentes, aos discípulos do Senhor Jesus. Por quê? É o cultivo dos sentimentos negativos contra o irmão, que é vedado ao discípulo de Jesus. Então, você alimentar sentimento negativo contra o irmão, não pode. Olha o que a Bíblia diz, mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. Você já falou para alguém, você não vale nada? E quem chamar o seu irmão de idiota, ô idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Palavra de Deus, diga amém. Então a ira é proibida para os crentes, a Bíblia está proibindo. Depois, a ira não é digna do coração de um crente, ele tem motivos melhores. Efésios 4:31 diz, abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Colossenses 3:8 diz, mas agora livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Diga amém. É palavra de Deus. Terceiro, a ira é obra da carne, da natureza não regenerada. Gálatas 5:19-21. As coisas que a natureza humana produz, natureza quem? Humana, são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras e os acessos de raiva. Estamos destacando hoje o que? Os acessos de raiva. Quarto, não, ainda tem mais. A ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Noutra tradução diz, não herdarão o reino de Deus. Quarto, a ira deve ser tratada diariamente. Olha só, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que é isso? Não se pôr o sol sobre a vossa ira. O sol nasce de um lado, ele passa por cima de todos nós, meio-dia está a pino, e depois ele vai declinando para o poente. Sim ou não? Então ele nasce e se põe. O que significa que quando chegar de noite, no poente do sol, você não pode passar para o dia seguinte brigado com a mulher, por exemplo. Sabe aquela história que os dois estão de bico um para o outro? Aí um vira para cá, o outro vira para lá. Até quem gosta de dormir agarradinho, quando está de bico virado, né, de tromba, um vira para cá, o outro vira para lá. Quando muito é boa noite. Quando muito. Oi? E quando isso acontece, um para cá, outro para lá, o diabo já deitou no meio. É isso aí. Perguntaram para um casal de velhinhos que se amavam muito, que se davam muito bem, era um exemplo, um modelo. Perguntaram assim: vocês podem nos aconselhar? Como é que vocês se dão tão bem? Como vocês se amam tanto? E a gente percebe isso. E eles falaram: olha, nós combinamos antes de casar que nós nunca iríamos dormir de lado nem de costas um para o outro, só olho no olho, cara na cara. Então aí é difícil. Eu tenho que ficar olhando ali. Então eu tenho que me reconciliar. Eu tenho que acertar a minha vida. Então não podemos conciliar o sono e falar assim: olha, amanhã a gente continua brigando. Não. Tem gente, por incrível que pareça, que dorme de ladinho, virado, mas no dia seguinte não acerta não. E nem no outro. Passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, além da greve, hein? Olha a greve. Você está rindo, Jean? A coisa é séria. É sério, irmãos? Para os irmãos não é sério isso aí? Eu estou com 60 e isso é sério para mim. 60, sexagenário.
Irmãos, eu estou numa unção poderosa de Deus. Pode ter certeza, o Senhor fala no meu coração, o Senhor me movimenta em todas as áreas da minha vida. Glória a Deus! Estou na unção. A Bíblia diz que o casal deve continuamente ter um ao outro. Devem se abster por curto espaço de tempo com consentimento mútuo. Você concorda? Concordo. Você concorda? Concorda. E por pouco tempo. Para quê? Para a oração. Para se dedicar à oração. Então, nada de virar de costinhas e deixando a amargura para o dia seguinte. Antes de encerrar o dia, querida. Eu preciso pedir perdão para você. Queridão, eu preciso pedir perdão. Perdoa. Perdão. Efésios 4, 26. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso os faça pecar. E não fiquem o dia inteiro com a raiva. Quer dizer que até agora eu pensei, eu brigo de manhã. Se é 8 da manhã, eu tenho até meia-noite para ficar de tromba. Não. Não é deixar um dia para o outro. E muito menos ficar o dia inteiro com raiva. Por quê? Se acontecer alguma coisa, nós temos que imediatamente buscar a reconciliação. Amém, meus irmãos? Romanos 13, 12. Deixemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Como que nós vamos fazer isso? Você já tem o Espírito Santo. Você já sabe que o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. E agora você tem então que receber, acolher e praticar essa palavra. Olha só, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Quem é que está ordenando e para quem? Quem é que está recebendo essa palavra? De acolher a palavra que foi enxertada? Os crentes, aqueles que amam a Deus. Olha lá, versículo 19, amados irmãos. Então, irmãos, aqueles que nasceram de novo estão capacitados a entender e a obedecer. Nós fomos gerados pelo Espírito Santo com uma nova natureza. A palavra nos lavou, ela já foi enxertada em nós e nós já temos capacidade dada por Deus para obedecer a palavra. Não obedecemos porque nós não tememos a Deus como devemos. Fazemos vista grossa para o nosso próprio pecado. Diante dessa ordem divina, nós temos que fazer o quê? Nós temos que trocar a ira pela mansidão. Você concorda comigo que muitas pessoas que são permanentemente iradas, as pessoas já sabem disso? No trabalho, esse cara, lá em casa, cuidado filho, teu pai, se ele sabe disso, ele estoura, né? Tem pai até que é chamado de bomba relógio, ele vai explodir a qualquer hora. Só não sabe a hora. Tem mãe assim também. Então, o que essa pessoa tem que fazer? Trocar a ira pela mansidão. Senhor Jesus, mansidão é fruto do Espírito. Aliás, não são frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Imagine uma mexerica com vários gomos. O fruto do Espírito. E cada um dos gomos, cada uma dessas marcas. O amor, a benignidade, a bondade, a fidelidade, e assim por diante. Então, a mansidão, fruto do Espírito, deve ser introduzido na nossa vida. Irmãos, Romanos capítulo 12 diz o quê? Que nós devemos transformar o quê? A mente. Nós não podemos nos conformar com o mundo, mas transformar a nossa mente. E isso inclui então jogar fora algumas coisas e substituir estas coisas pelos princípios da palavra de Deus. Temos que tirar o pecado, substituindo pela palavra de Deus. Ele nos dá essa capacidade. O texto continua dizendo: despojai-vos, significa jogar fora, deixar todo tipo de imundícia, que é costume imoral, todo vestígio do mal, que é a má conduta. 4 razões importantíssimas para você fazer isso. Primeiro, a palavra já está enxertada no crente. Olha Tiago 1,18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que? Primícias das suas criaturas. A palavra da verdade já está em nós, nós somos gerados na palavra, por isso ela está enxertada em nós. Segundo, a palavra é poderosa para salvar a nossa alma, não só do inferno, mas também do nosso erro. Terceiro,
A palavra nos livra de viver enganados. Olha só, versículos 22 e 24. Não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponha em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e se vê como é, mas dá uma boa olhada e depois vai embora, e logo se esquece da sua aparência. Não se engane, meu amado. Quarto, a pessoa que praticar essa palavra será bem-aventurada, bem-sucedido em tudo que fizer. Versículo 25 esclarece: o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Então, irmãos, é simples, o sermão hoje é rápido, prático, objetivo. Qual é a palavra de Deus para nós hoje? O crente tem que ter domínio próprio. Terminou o sermão. O que nós vamos fazer com ele agora? Deus me disse a semana toda, e eu fiquei tentando entender: Deus, como é isso? Como fazer isso? Deus me disse em Gênesis 4:19 o seguinte: Deus gerou Adão e Eva, e eles tiveram 2 filhos inicialmente. Primeiro Caim, e segundo Abel. E Abel matou Caim, certo? Por que Abel matou Caim? Não, ele não matou, foi o Caim que matou Abel. Caim matou Abel. E Deus procura a Caim e diz assim: Caim, onde está o teu irmão? E ele diz: por que você está perguntando para mim? Será que eu sou o guardador do meu irmão? Sendo ele o irmão mais velho, era guardador do seu irmão mais novo. O que Deus me disse a semana toda é que eu preciso guardar você, e você precisa guardar o outro irmão. Então a palavra é muito simples. Nós devemos ajudar os nossos irmãos a guardar esta palavra. Nós guardarmos e nós ajudarmos os nossos irmãos a guardar a palavra. O crente tem que ter domínio próprio, usando o fator PTT, na prática, vida cheia do Espírito, e na prática fazer 3 coisas: ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Irmãos, é difícil entender o recado de Deus? Qual é o recado de Deus para nós, igreja? Não, o recado não, isso é o como. Qual é o recado de Deus? O crente tem que ter domínio próprio. Mulheres, falem bem forte. Agora os anjos. Todos juntos agora. O crente tem que ter domínio próprio. Então agora vamos pôr na primeira pessoa: eu tenho que ter domínio próprio. Vamos juntos, vamos lá? Eu tenho que ter domínio próprio. Quem vai me ajudar? O Espírito Santo. E a minha parte qual é? O PTT. Eu vou ficar a semana ligado, pronto para ouvir tudo até o fim. Eu vou ser tardio para falar e tardio para me irar. Agora, por que Deus ficou falando comigo que nós temos que guardar uns aos outros? Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? O que Deus disse é sim. Por isso eu quero pedir que você agora, marido e mulher, fiquem em pé. Marido e mulher, noivos e noivas, namorados, rapazes e moças, homens, olhem para mim. Você vai ajudar esta sua cara metade, uns já casados, outros em curso de casamento, a praticar o PTT. Significa que você vai ficar de olho nela e vai assim: epa, opa, o PTT. Não. Você vai dizer: querida, eu quero viver com você o PTT. Eu quero ser pronto para te ouvir. Eu quero ser tardio para falar. E quero ser tardio para me irar. Diga isso para ela agora. Isso, faz essa declaração. Quer fundo musical? Solta um fundo musical aí. Então, maridão, noivão, namoradão, já falou isso para ela? Você quer o enchimento do Espírito Santo para fazer isso?
todo aquele que pede vai receber, ainda mais pedindo o Espírito. Agora, vamos para o outro lado da moeda. Jovem senhora, solteiras aí, os noivos e os namorados, virem para os marmanjos lindos aí e diga: querido, cadê o fundo musical? Oh glória, vai rolar um avivamento, só para os casados, hein gente? Eu, com a ajuda do Espírito Santo, essa semana eu vou ser pronto para te ouvir, querido. Eu vou ser tardia para falar, querido. E eu vou ser tardia para me irar com você, nem que eu esteja na TPM. Espera aí. Obrigado. Agora é o seguinte, maridão, se toca, o Espírito Santo está falando para você, na TPM é chocolate. Leva chocolate, o Espírito Santo de orelha aqui está falando para você, rapaz, leva chocolate. Até aqueles de padaria funcionam, entendeu? Não precisa ser aqueles importados, até o de padaria funciona, é uma bênção. Agora eu não estou brincando, eu falei isso é para valer. Eu quero que vocês façam uma aliança entre vocês, esta semana e a próxima, depois vamos continuar. Mas a nossa semana de experimentação, de degustação da palavra de Deus, vai ser essas 2 próximas semanas, combinado? Vocês podem assentar-se. Agora eu quero que levantem aí os líderes de células, os líderes em treinamento, tanto o homem quanto a mulher. Pode levantar. Isso, levanta. Mas salva de palmas para esse povo. Ex-generais. Eis diante de vocês muitos generais aí, ó. Nós vamos aplicar essa palavra na célula. Você vai receber o preparo da célula. E lá, preste bem atenção. Entre os casais a gente já fez, mas lá você vai pegar a líder de célula, a relação dos seus liderados, membros da célula, homens de um lado, mulheres de outro. Você vai ter um trabalho extra, mas é para abençoar as pessoas. E aí você vai dizer assim: irmã Maria vai cuidar da irmã Meire, e a irmã Meire vai cuidar da irmã Maria. Deu para entender? Então você, líder, o irmão João vai cuidar do irmão José, e o irmão José vai ajudar o irmão João, duplas também. E esta semana, o que eles vão fazer? Um vai, essa semana e a outra, vai ligar para o outro e dizer: irmão, então olha, vocês estão ouvindo a mensagem, vocês vão aplicar lá, irmão, quando você estiver passando por uma luta, e ver que falou demais, que não ouviu, ou que não está conseguindo se segurar, ou se irou, você liga para mim, e eu vou orar por você, e vou abençoar a sua vida, e nós vamos repreender esse mal em nome de Jesus. Deu para entender, irmão? E as irmãs também. Então essa semana, nós vamos fazer uma experimentação de um pré-discipulado. Entendeu a lógica? Então, não são os discipuladores ainda, mas um homem cuidando de outro homem, e vice-versa, e uma mulher cuidando de outra mulher, vice-versa. Especificamente na questão do domínio próprio. Podem sentar-se, muito obrigado. Então, gente, no programa de célula, você vai receber dicas de como fazê-lo, mas basicamente é isso. O que Deus quer que nós vivenciamos. Por que 2 semanas? Porque algumas células estão ouvindo isso hoje, mas só vão se reunir no sábado. Então a semana já terá passada. Então terão que ser 2 semanas. Quero perguntar para você, essa palavra é uma palavra profunda, sim ou não? Ela é simples, mas é profunda, sabe por quê? Porque o homicídio, ele não começa no homicídio. Ele começa com mágoa, com amargura, e os relacionamentos vão se desgastando. O divórcio começa no divórcio? Não. O divórcio começa quando os relacionamentos vão se esgarçando, como roupa velha que é lavada e vai começando a desbotar, até que começa a ficar fininho, e você vê do outro lado, logo vai romper. Mas irmãos, se nós procurarmos em humildade o Senhor, e procurarmos a tal ponto de falarmos: Espírito Santo, enche a minha vida, conduz o meu procedimento, o meu comportamento, aplicando o PTT, tendo domínio próprio,
90% dos problemas serão resolvidos nessas 2 próximas semanas, em nome de Jesus. Isso se aplica no seu ambiente de trabalho. Isso se aplica no seu relacionamento com o seu professor e seus colegas de escola, de faculdade. O que nós precisamos, irmãos, é ouvir a palavra de Deus. O crente tem que ter domínio próprio. Cheio do Espírito, fruto do Espírito, não do querer nem da força, e o PTT de Deus, o PTT do crente, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Vamos ficar em pé, irmãos? Você recebeu a palavra? Então diga, eu recebo a palavra. Pastor Marcos vai fazer uma oração agora de 5 minutos. Uma oração poderosa em Deus, pedindo que o Espírito Santo aplique esta palavra. Mas irmãos, nós não estamos brincando, é a palavra de Deus. Nós não podemos ser ouvintes esquecidos, mas ouvintes praticantes da palavra, amém? Depois eu quero receber depoimentos, testemunhos. Escreve, porque a igreja vai ouvir o que Deus fez na sua vida e como Ele reverteu a sua situação, em nome de Jesus.